e começamos a postar os vídeos que a gente faz no TikTok, que tem um alcance muito grande. Alcança 1000 pessoas em cada culto. Só tem gente aqui, mas tem como é incrível a tecnologia, né? Como ela vai longe a palavra. E no YouTube eu fiquei muito impressionado que uma das mensagens alcançou quase 9.000 pessoas. E já tem 700 pessoas, né? Quantas? 680 seguidores. Eu fiquei bobo. Com 7 dias de canal. Eu fiquei impressionado. Mas assim, é incrível. E aqui, assim, é um local meio inóspito, né? A gente tem que fazer alguma coisa para que as pessoas venham nos visitar. Mas a palavra de Deus, ela realmente ela não é retida. Ela vai e ela alcança. E eu fiquei impressionado essa semana com o alcance da palavra, sabe? Fiquei bastante impressionado. Bastante impressionado. Já ligou a ver? Nessa noite nós temos a ceia, então eu vou tentar ser breve, mas eu quero agradecer pela presença de quem está nas redes sociais e também nós que estamos aqui. Hoje é dia 3 de maio. Oi, irmão? Alvo Mascarelli? Quando chegar na hora de dormir, eu falo. Hoje é dia 3 de maio de 2026, são 19 horas e 5 minutos. Vamos abrir a palavra do Senhor em Ezequiel, capítulo 43. Ezequiel, capítulo de número 43. Versículo de número 10. Ezequiel, capítulo 43, versículo de número 10, diz assim a palavra do Senhor. Tu, pois, ó filho do homem, mostra à casa de Israel esta casa, para que se envergonhe de suas maldades e meça o modelo. Vou ler agora na NVT. Filho do homem, descreva para o povo de Israel o templo que lhe mostrei, para que eles se envergonhem de todos os seus pecados. Que eles estudem a planta do templo e fiquem envergonhados de tudo o que fizeram. Descreva-lhes todas as especificações do templo, incluindo as entradas e saídas e todos os outros detalhes. Fale de seus decretos e suas leis. Escreva todas as especificações e todos esses decretos diante do povo, para que se lembrem deles e lhes obedeçam. Essa semana foi uma semana difícil, porque eu venho orando muito ao Senhor e pedindo que o Senhor fale comigo, me dê uma direção, não só com relação a esse trabalho, mas com relação à minha vida em geral. A gente depende da voz de Deus para seguir a vida. E quando a gente aprende a ouvir o sim de Deus ou o não de Deus, a gente se torna dependente desse direcionamento. Então o cristão, aquele que serve realmente ao Senhor, ele não quer dar um passo sem ter certeza de que aquele passo que ele está dando vai realmente de encontro com os propósitos de Deus. E eu fiquei muito frustrado. Falei com a minha esposa hoje, falei, o Senhor não está falando comigo. E estávamos hoje lá no sofá, botamos lá o jogo para ver, e eu fiquei pensando, e fui para o quarto. E eu lembrei de um sonho que eu tive. Lembra do sonho? Eu tive um sonho extraordinário, assim, um sonho muito lúcido, muito real. Eu não lembro exatamente o dia, mas eu tenho ele todo escrito aqui. E foi um sonho, assim, que, assim, Deus falou comigo de várias formas diferentes e usou um personagem muito carismático que eu gosto muito, que é o pastor Hernandes Dias Lopes.
um pastor presbiteriano que prega o evangelho reformado, e no sonho aconteciam várias pequenas coisas. Uma pessoa tentava beber um café muito quente e se queimava. Aí um outro tentava pegar o cavalo e começava a bater no cavalo, e ele falando comigo, esse pastor falava comigo, tá vendo? Para você beber um café muito quente, você tem que beber ele devagar. Aí eu lembro, assim, na hora de madrugada, eu acordei 3 e pouca da manhã e escrevi o sonho todinho para eu não esquecer. Porque foi um sonho, assim, incrível. E ele falava, tá vendo? Para você andar com um cavalo, não basta você montar ou bater nele, você tem que ir devagar, você tem que conhecer ele, você tem que... E no final ele falou uma coisa interessante. Ele falou que existem certas mudanças que não podem ser feitas de forma abrupta. Ela precisa ser pouco a pouco, tal como beber um café, né? Você não pode beber o café quente de uma vez só, porque você não vai queimar a boca. E da mesma forma é montar num cavalo. Você tem que conhecer, você não pode sair espancando ele para poder fazer ele andar, uma mula, né? E eu lembrei de uma parte do sonho que era importante, em que eu estava dentro de um concílio da igreja que nós nos tornamos independentes, que é a Apostólica Cristã, e nesse concílio que vai acontecer agora em maio, né, uma última tentativa de trazer à igreja a denominação, a razoabilidade, né, a voltar às antigas práticas, a fazer a coisa certa como igreja, né, tirar o dinheiro de dentro da igreja, começar a fazer a coisa certa, né, que a gente espera da igreja. Né, a gente quer fazer o bem ao próximo, de amar o próximo, de fazer as ações sociais, esquecer um pouco de estrutura física, lembrar da importância do evangelho ser pregado. E eu lembrei no sonho que eu ia falar alguma coisa, apresentar alguma proposta, e algumas pessoas vinham, mulheres, e quebravam o púlpito. E era um púlpito branco, e ele era todo destruído, elas pulavam em cima e quebravam. E eu lendo hoje, lembrei nitidamente sobre o que o Senhor queria me dizer naquele sonho, sobre a importância de nós reconstruirmos o altar. E lá no finalzinho do que eu escrevi aqui, ele fala a importância de reconstruir o altar pouco a pouco. Como se você bebesse um café quente, tivesse que tomar um gole de cada vez. É uma coisa meio didática, quase que infantil, mas às vezes a gente precisa ouvir a voz de Deus dessa forma, simples. As pessoas que estão do outro lado, que estão ouvindo essa mensagem, os pregadores hoje, eles querem inventar coisas demais para poder falar da simplicidade do Evangelho. Cristo, ele é muito simples. E o seu Evangelho não poderia ser diferente. A importância da gente parar e refletir sobre a complexidade da vida, que ela é muito grande, sim, mas o Senhor, ele veio trazer respostas simples para a vida. Não respostas extremamente complexas. Nossa, e esse texto que foi lido aqui em Ezequiel, capítulo 43, dependendo da linguagem que você for ler, a nossa Bíblia aqui é a NVT, porque ela é bem simples na leitura, mas na Corrigida e Fiel, você vai ler no começo: pois tu, ó filho do homem, mostra à casa de Israel esta casa, para que se envergonhe de suas maldades e meça o modelo. É como se o Senhor estivesse dizendo assim: olha, existe a importância de existir lugares que façam a diferença, mesmo que eles sejam vazios. A importância de nós sermos a diferença, mesmo que nós estejamos sozinhos, no meio da nossa família, por exemplo, no nosso ambiente de trabalho. Às vezes poderemos ser a minoria, poucos. Hoje em dia, eu sou empresário, trabalho nesse ramo de terceirização, e não existe um momento tão difícil quanto hoje para trabalhar com os profissionais, porque a internet está aí, eles acham que sabem tudo e que têm todos os direitos do mundo, mas o básico eles não querem fazer.
quer ser um bom profissional. Eles acham que estão fazendo grande coisa em chegar na hora certa, em não faltar, em fazer o trabalho que tem que ser feito. E essa semana, minha esposa nem sabe disso, mas essa semana a gente fez um sorteio lá do Dia do Trabalho, 5 dias de folga, vamos dar 5 dias de folga e vamos dar um prêmio em dinheiro para sexta-feira do dia 1º do trabalhador. O pessoal estava reclamando que o valor tinha que ser separado, e que só 5 dias era pouco. E eu lembrei, sabe, quando eu trabalhava para alguma empresa, eu cumpria o meu horário e entendia que aquilo ali não era básico, fazia parte da minha vida profissional, eu ser um bom profissional. E hoje a gente vem enfrentando um momento de que as pessoas se acham assim, extraordinárias por fazerem o básico. A gente vem vivendo dias que não tem mais homem na face da terra. Então o homem que é fiel, o homem que é casado com uma só mulher, o homem que é um bom pai, um bom marido, esse cara ele se tornou raro. Ele se acha lá o último biscoito do pacote. Mas é o básico. Se você é homem e está assistindo essa mensagem, nós que estamos aqui, ou você é mulher, se você é fiel ao seu marido, você está fazendo o básico. Você tem que ser uma boa esposa, um bom marido, um bom pai, uma boa filha, um bom irmão. Faz parte da natureza do cristão ser exemplo para esse mundo caído. E essa circunstância em que o profeta Ezequiel começa a ter várias visões, e o Senhor diz para ele: olha, filho do homem, mostra a casa de Israel esta casa, para que se envergonhe de suas maldades e meça o modelo, envergonhando-se eles de tudo quanto fizeram, fazendo-lhes saber a forma desta casa, e a sua figura, e as suas saídas, as suas entradas, e todas as suas formas, e todos os seus estatutos, todas as suas formas e leis. Escreve isso aos seus olhos, para que guardem toda a sua forma, todos os seus estatutos, e os cumpram. É como se Deus estivesse falando: olha só, já que eles não estão entendendo, vamos mostrar para ele. Então existe um povo remanescente, como existia na época de Elias, como existiu em vários momentos da história humana, em que Deus, não que Deus precise, mas que Deus reserva como um farol para a humanidade, para que as pessoas possam olhar para essas pessoas e dizer: nossa, ainda tem gente boa no mundo, ainda existe gente honesta. Fábio Samer que o diga. Nosso irmão Fábio Samer perdeu a carteira dele na praia. Estava voltando do fórum, ele é advogado, e ele estava voltando, perdeu a carteira, e o rapaz achou um senhor. E o senhor foi lá e ligou para ele, marcou com ele, entregou a carteira com o dinheiro e com os documentos. E o Samer foi lá e postou nas redes sociais dele: ainda existem pessoas honestas e dignas na terra. Então existem ainda pessoas boas, existem ainda pessoas amáveis, existem ainda pessoas que fazem o que é certo. Estávamos lá almoçando, eu e minha esposa no shopping, e passou um senhor com uma menina no colo, pedindo ajuda de um dinheiro. E normalmente a gente não anda mais com dinheiro, agora é tudo Pix, tudo cartão, mas eu tinha lá um dinheirinho na carteira. E ele veio, ele pediu uma mesa anterior à nossa e pediu: tem como ajudar? Eu estou com essa criança, tenho 5 filhos e tal, e enfim. Aí a pessoa: não tenho. Aí ele veio em mim: eu não sou o melhor não, mas eu tinha lá o dinheiro e eu não vou julgar a pessoa. Eu peguei e dei o dinheiro para ele, como que R$10 para você. Dei o dinheiro, ele foi embora. E eu ouvi os jovens que estavam atrás falando: eu não dou dinheiro, eu não faço isso, eu não faço aquilo. Então, nós nos esquecemos de que nós não temos direito de julgar o outro, de que nós não somos os melhores porque nós fazemos o bem, porque nós
ajudamos com dinheiro, ou nós ouvimos a pessoa, ou nós perdoamos, nós estamos fazendo aquilo que faz parte da nossa conduta, do que nós realmente somos. A mangueira, chega a determinado tempo do ano que ela começa a abrir as flores, já sabe que vai dar fruto, vai dar manga. E dificilmente tu chega no pé de manga e vai achar um pé de cajá, vai nascer cajá, não vai. Então, se você dá bons frutos, é porque você é uma árvore boa. E o que a palavra está nos dizendo aqui, nós começamos aqui nesse texto, eu preciso ir rápido porque nós temos ceia, é que o Senhor queria mostrar um padrão para aquela época, para Israel. Olhe para cá, deixe que Israel olhe para cá, para que eles saibam o modelo, o padrão que eles precisam ter, o exemplo. E a gente vê inúmeros exemplos na história bíblica, desde a sua concepção até os dias de hoje, de reconstruirmos, de refazer a coisa. Porque a gente caminha em direção e de repente a gente se perde, a gente precisa voltar para o lugar onde a gente reconhece para poder recomeçar. E essa é a história da igreja na face da terra, quer a história de Israel, dos judeus, quanto a nossa história. A igreja se perdeu em vários momentos e agora é o momento que mais se perdeu. E um grande exemplo disso está lá em 1 de Reis, capítulo 18, versículo 30. Quando Elias diz, então Elias disse a todo o povo, chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele e restaurou o altar do Senhor que estava quebrado. Elias tomou 12 pedras, conforme ao número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual veio a palavra do Senhor dizendo, Israel será o teu nome. E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, segundo a largura de suas medidas de semente. Então estou tentando aqui fazer uma analogia do que foi dito sobre a importância da igreja, do templo ser exemplo para esse mundo. Elias reconstrói o altar, que era o símbolo religioso daquela época, de oferecer a Deus sacrifício, de buscar em Deus o perdão. Enfim, ele pega pequenas pedras e cada pedra representa uma tribo do povo. Significa que qualquer estrutura que é feita por Deus é formada por pessoas. E a gente tem tentado, como religiosos que nós somos, corrigir a religião e não as pessoas. A gente quer corrigir o sistema e não as pessoas que formam o sistema. A gente quer pregar para que as coisas mudem. Não, essas bandeiras precisam ser reconstruídas. Os altares do sistema religioso têm que ser reconstruídos. Mas o que realmente forma isso tudo tem sido deixado de lado. E a gente conhece esse texto que a gente já pregou aqui em outras oportunidades. Quando Elias reconstrói o altar, tem toda aquela movimentação de fogo dos céus, de água, enfim, de tudo que acontece. Quando Elias chega, a primeira atitude dele é reconstruir o culto. A base do culto. Cada pedra representava uma tribo. Cada pedra representava um tipo de pessoas. E não coincidentemente, porque isso é fato, uma coisa aponta para outra, a palavra também nos compara como pedras vivas. Se a gente for lá em 1 de Pedro capítulo 2, versículo 4, vamos lá rapidamente. Primeira de Pedro 2, 4. Vocês têm se aproximado de Cristo, a pedra viva. As pessoas o rejeitaram, mas Deus os escolheu para conceder grande honra. E vocês também são pedras vivas, com as quais um templo espiritual é edificado. Além disso, são sacerdócios santos, por meio de Jesus Cristo.
oferecendo sacrifícios espirituais que agradam a Deus, como diz a Escritura. Ponho em Sião uma pedra angular, escolhida para grande honra. Quem confiar nela jamais será envergonhado. Sim, vocês os creram. Reconhecem a honra que lhe é devida. Mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram se tornou a pedra angular. Tropeçam porque não obedecem à palavra e, portanto, deparam com o destino planejado para elas. Vocês, porém, são povo escolhido, reino de sacerdotes, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Assim vocês podem mostrar às pessoas como é admirável aquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós somos pedras vivas. Nós formamos o templo espiritual, o corpo de Jesus. Nós somos aquilo que Deus preparou para esse mundo, para que as pessoas olhem e digam: nossa, eu tenho que seguir aquele caminho ali. Mas quem é esse homem que fala sobre isso? E o que esse homem representa para nós? Pedro ou Cefas? Quem é essa pessoa? Mateus capítulo 16, versículo 22. Vamos conhecer um pouco Pedro. Pedro nada mais é do que a figura da própria igreja. Pedro é o tipo da igreja. Quem estuda teologia sabe que tem o tipo e o atítipo, né? Pedro é o tipo da igreja, ele representa a igreja. Quando você olha para Pedro, você vê tudo o que acontece na igreja nos nossos dias. Olha que interessante, Mateus capítulo 16, versículo 22. Pedro foi chamado por Jesus, seguia Jesus, era o homem que demonstrou ter uma grande revelação da parte de Deus. A gente encontra isso no versículo, se a gente voltar um pouquinho aqui, ó, no 15, 16, 15, vocês vão ver, e vocês perguntou ele: quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Olha que coisa linda. Pedro foi o homem que teve a revelação de quem era Cristo. Extraordinário. E a igreja também tem a revelação de quem era Cristo, de quem é Cristo. Mas olha o que acontece no versículo 22. Pedro chamou de lado e começou a repreendê-lo por dizer tais coisas. Jamais, Senhor, disse ele, isso nunca lhe acontecerá. Se a gente voltar um pouquinho, a gente vai entender. No versículo 21, daquele momento em diante, Jesus começou a falar claramente aos seus discípulos que era necessário que ele fosse a Jerusalém e sofresse muitas coisas terríveis nas mãos dos líderes do povo, dos principais sacerdotes, dos mestres da lei, seria morto, mas no terceiro dia ressuscitaria. Então Jesus vem trazendo a realidade do Evangelho. Olha, eu vim para sofrer, mas os discípulos queriam um Messias guerreiro, um Messias que revolucionasse, tirasse o povo da escravidão de Roma. E Pedro escuta aquilo e fala: peraí, igual a igreja do nosso tempo de hoje, não quer um Jesus libertador, eles querem um Jesus que liberte-nos, que nos dê dinheiro, que nos dê prosperidade, que nos dê uma vida transformada, que dê tudo que a gente quer. Então quando alguém vem e prega o verdadeiro Jesus, como ele fala: olha, eu vim para isso aqui. Pedro vem e fala, 22, Pedro chamou de lado e começou a repreendê-lo por dizer tais coisas. Jamais, Senhor, isso nunca lhe acontecerá. Versículo 23, Jesus se voltou para Pedro e disse: afaste-se de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim, considera as coisas apenas no ponto de vista humano e não da perspectiva de Deus. Então o sistema religioso ele vem começar a mostrar uma direção diferente. A gente começa a acreditar que a gente tem um caminho melhor para Deus. Então as igrejas começam a montar áreas VIPs, começam a cobrar para fazer batismo, começam a gastar milhões em estrutura física,
Os pastores começam a andar com carrões, com relógios caros e se dando cada vez mais bem, as ovelhas passando necessidade, se distanciando de Deus. Por que não, Senhor? Tem pena de ti. Porque a gente quer mostrar para Deus como fazer, até na nossa oração. Tozer costumava dizer: quer conhecer alguém? Olhe para ele enquanto ele ora. As pessoas, quando oram ao Senhor, dizem para Deus: Senhor, faz isso, Senhor, faz aquilo, Senhor, muda isso, transforma aquilo, reverte isso, Senhor, muda a minha sorte, faz um milagre. Queremos dizer para Deus como Ele tem que agir. E Pedro também tentou mostrar para Jesus como ele tinha que agir. Só que ele levou uma cajadada. Jamais, Senhor, disse ele, isso nunca lhe acontecerá. Estamos olhando o mundo e as questões espirituais com olhos humanos, sob a perspectiva deste mundo e não a perspectiva de Deus. O mesmo Pedro que jura que nunca trairia Jesus. Mateus capítulo 26, 34. Disse-lhe Jesus: em verdade eu te digo que nesta mesma noite, antes que o galho cante 3 vezes, me negarás. Pedro diz: ainda que me seja mister morrer contigo, não te negarei. E hoje o sistema religioso e os ditos cristãos estão fazendo a mesma coisa. Não. No primeiro convite a pessoa já está indo para outro lado. Se o dito líder religioso for já abandona tudo, já vai para outro caminho e fala que é desigrejado. Jamais, Senhor, eu não. E as pessoas estão prometendo coisas para Deus que sabem que não farão. Da mesma forma que a igreja dos nossos dias, Pedro também abandona Jesus no momento que ele mais precisava. Mateus capítulo 26, versículo 40. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse: Pedro. Ele não disse para os outros, ele disse para Pedro: Pedro, então nem uma hora pudeste velar comigo? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então a igreja, ou pelo menos o sistema que está aí fora, que está dizendo que a igreja, e mais que isso, nós estamos abandonando o Senhor. Porque estamos cansados, estamos com sono, mas estamos impactados com a vida. Estamos deixando a nossa característica de cristão, de seguidor de Cristo, pequenos cristos, para poder dormir um pouco mais. Queremos dormir um pouco mais. Queremos ficar olhando o TikTok, passando. Você que está aí, 1, 2, 3 horas. Não fazemos aquilo que nos convém fazer, aquilo que é característica nossa de fazer, mas muitas das vezes queremos fazer aquilo que não nos cabe. Pedro também, João capítulo 18, versículo 10. Então Simão Pedro, que tinha espada, desembaiou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro: põe a tua espada na bainha, não beberei eu o cálice que o Pai me deu? Ou seja, não queremos fazer aquilo que nos compete fazer, mas que acabamos desejando fazer aquilo que não nos cabe fazer. Temos que ser exemplo para o mundo, fazer o bem, mas estamos falando demais, pegando espadas para poder garantir nossa justiça. Essas são as pedras vivas.
temos esse momento na nossa vida de fazer o que nos compete e mais. Mateus 26, 74. Acabamos que por negar o Senhor. Pedro nega Jesus 3 vezes. Só que na última vez ele nega praguejando. O que isso significa? Não basta dizer, não sou eu. Não, você está enganada. Não conheço esse homem. Imediatamente o galo cantou. E daí a pouco aproximou-se outro que estava ali e disseram a Pedro: verdadeiramente também tu és um deles, pois a tua fala te denuncia. 71. E saindo para o vestíbulo, outra criada ouviu e disse ali aos que ali estavam: este também estava com Jesus o Nazareno. Mas ele negou diante de todos, dizendo: não sei o que dizes. Ora, Pedro estava sentado fora do pátio, e aproximando-se dele uma criada disse: tu também estavas com Jesus, o Galileu. Depois de Pedro fazer tudo isso, ter negado Jesus e praguejando, Lucas capítulo 22, 61. E virando-se o Senhor orou para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe havia dito: antes que o galo cante hoje, me negarás 3 vezes. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Então não bastou a palavra do Senhor, ele precisou ver Jesus. E Jesus precisou olhar para ele. E esse é o momento da igreja. Esse é o momento da igreja. Que o Senhor está olhando para nós. E a gente precisa parar e refletir. Qual tem sido o meu papel e o que eu tenho feito? É quase uma pregação repetitiva. Porque a igreja ela tem jogado a responsabilidade sobre os líderes, mas a igreja é o conjunto de pessoas. Quando nós nos unimos, somos igreja. Nós somos as pedrinhas que constroem o templo. Isaías 45, versículo 22. Olhai para mim e serais salvos, vós, todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Então a gente precisa olhar para Deus, a gente precisa olhar para Ele, para nos arrependermos. Se formos lermos toda a história de Pedro, quando ele se reencontra com Jesus, lá naquela praia, com aquela fogueirinha no meio do caminho, e ele lá virando os peixinhos, Jesus chega e fala para ele: Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabe que eu te amo. Aí ele fala: apacenta os meus cordeiros. Aí ele pergunta de novo: Pedro, tu me amas? Aí ele fala: sim, Senhor, eu te amo, sabes que eu te amo. Aí ele responde novamente: apacenta os meus cordeiros. Quando na terceira vez, aí Pedro fica triste. O Senhor sabe, Senhor, o Senhor sabe de todas as coisas, o Senhor sabe que eu te amo. E as pessoas, quando leem esse texto, quando a gente vai para o original grego, dizer que ele usa 2 palavras diferentes para amor. O amor que Jesus está perguntando para Pedro é: você me ama como eu amo você? E Pedro responde: não, eu te amo como um amigo, mas o Senhor me ama como pai. Eu não sei te amar. E na última pergunta, Jesus fala que assim, pergunta para ele: Pedro, você me ama como amigo? Ele: sim, Senhor, o Senhor sabia que eu te amo. Significa que a igreja ela não é perfeita. Ela se fez perfeita por meio do sangue de Jesus. Mas nós, individualmente, somos pecadores.
Nós poderemos escolher caminhos diferentes da vontade de Deus. Nós poderemos agir da forma errada, querer mostrar para Deus a forma que Ele tem que agir. Poderemos abrir mão da nossa vocação natural, de fazer o bem, de não julgar o outro, de perdoar, de amar o próximo. Mas quando nós olharmos para o Senhor, precisamos nos arrepender. Precisamos nos arrepender. Precisamos voltar à forma original. Para finalizar essa mensagem, nós ceiarmos. Eu quero convidar a abrir a palavra em Apocalipse capítulo 2. Apocalipse capítulo 2, versículo de número 4. Apocalipse 2,4 nos diz o seguinte: contudo, tenho contra você uma queixa. Você abandonou o amor que tinha no princípio. Veja até onde você caiu. Arrependa-se e volte a praticar as obras que no início praticava. Do contrário, virei até você e tirarei seu candelabro de seu lugar entre as igrejas. Significa que em algum momento nós erramos, nós caímos. Nós deixamos de praticar a coisa certa. Tal como Pedro, em determinado momento ele caiu. Mas aí eu digo, qual o caminho certo de Pedro? Ele se arrependeu. Ele abraçou o seu chamado, ele deu sua vida pelo Evangelho. E o Senhor nos convida a voltarmos aonde nós caímos. Eu não estou falando de sistemas religiosos, de nomes, de denominação. Não estou falando de nada disso. No céu não vai ter Igreja Assembleia de Deus, não vai ter presbiteriana, não vai ter wesleyana, não vai ter apostólica cristã, não vai ter nada disso, só vai ter um povo, um só Deus. E ou nós estaremos lá, servindo a esse Deus, no novo céu, na nova terra, ou não estaremos. Só existe um caminho, uma verdade e uma vida. E aí a gente precisa parar e refletir. Qual tem sido o nosso papel? Qual tem sido o meu papel nisso tudo? Aonde eu caí? Aonde eu errei? Eu tenho sido exemplo para esse mundo? Eu tenho mostrado para esse mundo o caminho que ele deve seguir? Será que eu estou vivendo isso tudo que eu acredito que eu sou? Tem sido a minha posição? Essa e é esse momento, e nessa hora, que nós precisamos olhar para o Filho, olhar para o Senhor e compreender. Nem que seja necessário chorar amargamente, como diz a palavra. Qual tem sido a minha postura com relação à minha família? Com relação aos meus filhos, minha esposa, meus parentes, meu vizinho? Vida cristã é muito mais do que 2 horas, 1h30 de banco de igreja. É dia a dia. São as pequenas atitudes. É ser o exemplo, é mostrar a verdade. É fazer o bem. É amar o teu próximo, é perdoar. Vida cristã é muito mais do que viver uma vida escondido por trás de um rótulo denominacional. Ou você é uma pedra que vive, ou esquece. Vamos ler novamente o versículo. Chegando para ele, 1 de Pedro 2, 4. Não. 1 de Pedro 2, 8. E uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçaram na palavra, sendo desobedientes, para que também... Não, 2,9. Mas vós sois a geração eleita,
o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não ereis povo, mas agora sois povo de Deus. Não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Precisamos assumir a nossa identidade, restaurar o nosso altar e fazer a coisa certa. Vamos orar ao Senhor. Vou distribuir os elementos, por favor. Vamos fazer a ceia. Mas antes vamos orar ao Senhor. Que isso, amor? Pedido de oração. Cisane Maria? É? E família. Deschenel Pierre. E família. Amém? Estaremos orando em nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor. Querido Deus, nós te louvamos pela tua palavra. Te agradecemos, ó Deus, por essa oportunidade, Deus, de ouvir, de nos alimentar da tua palavra. Obrigado, Senhor, pelo Deus maravilhoso que o Senhor é. Oramos, ó Deus, para a senhora Cisane Maria, Senhor Deschenel Pierre e toda a família que está nas redes sociais orando, Senhor, pedindo por oração. Oramos também por nós, ó Deus, que o Senhor nos guie a toda a verdade, nos capacita para poder viver de acordo com os teus propósitos. Em nome do Senhor Jesus, obrigado pela tua palavra. Amém. Graças a Deus. 1 Coríntios, capítulo de número 11. Primeira de Coríntios, capítulo de número 11, versículo de número 23. Diz assim a palavra do Senhor: pois eu lhes transmiti aquilo que recebi do Senhor. Na noite em que o Senhor Jesus foi traído, ele tomou o pão, agradeceu a Deus, partiu e disse: este é o meu corpo, que é entregue por vós. Façam isso em memória de mim. Comamos todos o corpo de Cristo em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice e disse: este é o cálice da nova aliança, confirmada com o meu sangue. Façam isso em memória de mim, sempre que o beberem. Tomemos todos, em nome de Jesus, o sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Querido Deus, nós te louvamos, ó Deus, por esse privilégio de poder lembrarmos, ó Deus, do teu sacrifício naquela cruz. E dedicamos, ó Deus, esse breve momento de oração em gratidão pelo teu amor. Não existe, Deus, uma santa ceia. Existe, Deus, um memorial. Existe um momento, Deus, de consagração, de santificação. E nós escolhemos, ó Deus, te servir com nossas atitudes, te servir com nossas escolhas, te servir, ó Deus, nos lembrando daquilo que o Senhor fez por nós. Por isso é privilégio bebermos, ó Deus, e comermos do pão
pão e bebermos do suco de uva ou do vinho. Pelo que o Senhor fez naquela cruz do Calvário. Nós sabemos, ó Deus, que os dias são maus, os dias são tenebrosos. As pessoas estão perdidas, Senhor. A igreja está doente. Mas o Senhor vem nos chamando, Senhor, para voltarmos à forma original. Para nós nos lembrarmos, ó Deus, de onde nós caímos. De onde nós erramos. Das escolhas que fizemos erradas. E corrigirmos os nossos passos. O momento, Senhor, é de mudança e de transformação de atitude. E não de palavras, e não de, sabe Deus, de exemplos fúteis, perdidos, mas de exemplo de mudança, de transformação e de atitude. Por isso, Senhor, em nome de Jesus, que possamos, ó Deus, fazer novas escolhas e que pela Tua misericórdia o Senhor nos alcance todos os dias, para que possamos tomar, ó Deus, um caminho novo. Sabe, Pai, um coração transformado, quebrantado, arrependido, para que possamos seguir, ó Deus, em direção ao Gólgota com a nossa cruz. Sabendo, Deus, que estamos vivendo em dias maus, dias tenebrosos, mas que o Senhor tem um povo remanescente. O Senhor ainda tem aqueles que não se curvaram a Baal, nem beijaram o seu rosto. O Senhor ainda tem um povo, Senhor, que escolhe fazer a coisa certa e que não se inclina para esse sistema perdido. Que não se vendeu, Senhor. Que não se deixou levar pela colheita, que não se deixou levar pelo dinheiro, que não se deixou levar para as coisas efêmeras, passageiras dessa terra. O Senhor tem escolhido um povo, Deus, transformado. O povo que quer ter sua mente transformada, que quer viver a metanoia a cada dia, se arrependendo e escolhendo um caminho de Deus verdadeiro em direção à tua salvação. Por isso, meu Pai, por favor, Senhor, nós te imploramos, porque aqui nós não determinamos nada. Aqui nós não temos a última palavra pertence ao Senhor. Nós te apresentamos a nossa vida, nós te apresentamos as nossas dores e nós te pedimos, Senhor, que o Senhor nos alcance. Se assim for da tua vontade. A tua vontade que é boa, que é perfeita e que é agradável. A tua vontade, Deus, que o Senhor ouve tão somente o conselho dela. Não existe nada que venhamos fazer nessa terra, Senhor, que venha te convencer. Mas cremos, ó Deus, que a tua vontade ela é boa. Nós cremos que o Senhor é um Deus de amor. Nós cremos que o Senhor é um Deus de misericórdia. Nós cremos e podemos confiar em Ti, Senhor, de que o Senhor não nos deixaria órfãos. Sabemos que o Senhor está conosco no nosso dia a dia, nas nossas pequenas atitudes, ó Deus. Por isso, muito obrigado por esse privilégio. Muito obrigado por ouvirmos a Tua palavra. Muito obrigado por poder orar. Muito obrigado, Deus, por poder louvar. Sabemos que ainda não temos instrumentistas. Sabemos, ó Deus, que a igreja somos apenas nós que estamos aqui, mas também temos milhares de pessoas do outro lado, Senhor, que estão agora, Senhor, assistindo essa mensagem. Senhor, que o Teu Espírito Santo as alcance, tal como o Senhor tem alcançado cada um de nós, libertando-as, Senhor, do pecado, da justiça e do juízo, convencendo-as para que vivam uma vida de acordo com a Tua vontade. Para que por fim valha, Deus, em seus corações a lembrança da Tua morte, do Teu martírio e da Tua paixão. Por isso, Senhor, cura os nossos corações. Nos direciona, Senhor, para vivermos uma vida sempre no Teu caminho, no único caminho. Ele é estreito, ele é pedregoso, ele é difícil, Senhor, porque o caminho que leva à salvação é assim. Nós escolhemos assim, nós acreditamos assim, porque é o que a Tua palavra diz e a Tua palavra é suficiente para nós. Por isso, Deus, nos dá uma semana, abençoada. Cuida de cada um de nós, ó Deus, na nossa pessoalidade, na nossa intimidade, porque nós dependemos de Ti. Nós não somos, ó Deus, suficientes em nós mesmos. Nós não somos independentes. Na verdade, somos dependentes do Senhor. Por isso, Pai, continua conosco durante toda essa semana, esse início, Deus, do mês de maio, que seja um mês repleto de alegria para nós. É o que nós desejamos, é o que nós Te pedimos. Que o Senhor nos dê saúde, que o Senhor nos dê sanidade, que o Senhor nos dê equilíbrio, que o Senhor abençoe aqueles que nós amamos,
Que o Senhor, Pai, que o Senhor possa enviar os teus anjos em nosso favor, para que onde quer que andemos, seremos guardados por Ti. Pai, nos livra do homem mau, do fraudulento, do enganador, do sanguinário. Senhor, nos guarda da fome, das necessidades da vida. Nos livra da doença, Senhor, das questões desse mundo, da violência. Mas, sobretudo, Senhor, guarda a nossa alma. Nos dá alegria por saber que o nosso nome está arrolado nos céus. Ensina-nos, ó Deus, a viver assim, não para essa terra, mas para os céus. Porque saberemos que um dia haverá novo céu e nova terra. E a nossa certeza de que esse nome, os nossos nomes estão arrolados lá, Senhor, é a nossa garantia de que toda essa dor, toda essa dificuldade, todas as rejeições, toda a luta que vivemos nesse mundo, Senhor, um dia nós teremos uma recompensa. Não que estejamos vivendo uma vida desejosos por ela, mas desejosos pelo Teu abraço, desejosos pela Tua presença, desejosos, ó Deus, por Ti, e não pelo que Tu tem a nos oferecer. Por isso, muito obrigado, Senhor. Continua conosco hoje e sempre, nos guiando a toda a verdade, sempre, Deus, nos abençoando, sabe, cuidando de nós, porque nós precisamos de Ti. Nós Te amamos, Senhor, nós Te amamos. Essa é a nossa oração. Dá-nos, ó Deus, a Tua bênção e permita-nos sair daqui repletos da Tua graça, da Tua misericórdia e da Tua justiça, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus, receba as bênçãos do Senhor. Que o maravilhoso amor de Deus, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo estejam presentes na minha e na tua vida, na vida de todos aqueles que estão assistindo. Não somente hoje, mas para todo sempre, que todos possamos dizer amém. E graças a Deus. Deus abençoe você e todos nós, em nome de Jesus. Amém. Tudo de bom, pessoal das redes sociais. Deus abençoe.